No coração da América do Sul, existe um dos ecossistemas mais dinâmicos do planeta, o Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagável contínua da Terra. Um santuário de vida selvagem, onde a natureza se revela em toda a sua grandiosidade. Estendendo-se por mais de 200 mil quilômetros quadrados entre Brasil, Bolívia e Paraguai, o Pantanal se transforma radicalmente a cada ano. Quando as chuvas chegam, entre novembro e março, até 80% dessa planície desaparece. Rios transbordam, campos viram lagos e a terra some. Depois, com a seca, tudo recua. O solo reaparece, as lagoas encolhem e os animais se reorganizam em torno dos últimos pontos de água. É essa alternância entre a cheia e a seca que governa tudo aqui. Mais de 4.700 espécies já foram registradas nesse território. Peixes, aves, répteis, mamíferos, cada um com seu lugar, seu papel, sua estratégia de sobrevivência. O Pantanal não é apenas um refúgio para a vida selvagem. É um sistema vivo, onde cada organismo responde com precisão às mudanças do ambiente. Hoje, vamos explorar as criaturas extraordinárias que habitam essa região única. Do poder silencioso da onça-pintada às aves vibrantes que pintam o céu com suas cores. Ao mergulharmos na riqueza da biodiversidade pantaneira, vamos descobrir como cada espécie, por menor que pareça, desempenha um papel fundamental na delicada harmonia desse ecossistema, ao mesmo tempo frágil e grandioso. Quando a água começa a recuar e os primeiros contornos da paisagem voltam a surgir, o Pantanal entra em uma fase de transição. É nesse momento que a vida se reorganiza. Nas áreas ainda alagadas, onde o solo permanece instável e encharcado, um dos primeiros grandes animais a retomar espaço se move com calma entre a vegetação baixa. Este é o cervo do Pantanal, o maior cervídeo da América do Sul. Com pernas longas e corpo esguio, ele parece perfeitamente desenhado para esse ambiente. Cada passo é firme mesmo onde o chão cede, permitindo que avance por áreas que ainda afastam outros animais. Essa adaptação não é estética, é sobrevivência. Enquanto muitos evitam terrenos alagados, o cervo utiliza esses espaços como refúgio e rota de deslocamento. Apenas os machos possuem chifres e são geralmente animais solitários. No passado, o cervo do Pantanal ocupava uma área muito maior em toda a América do Sul. Hoje, sua presença está fragmentada. A expansão humana, a alteração dos ambientes naturais e a perda de habitat reduziram drasticamente seu território. Ainda assim, ele resiste. E onde existe abundância de presas, existe também quem as observe. A onça-pintada é o maior felino das Américas e o predador mais poderoso do Pantanal. Aqui ela não precisa correr por longas distâncias. Sua estratégia é outra, mais silenciosa, mais precisa. Movendo-se quase sem ser percebida, ela utiliza a vegetação densa e as sombras das margens como cobertura. Cada passo é calculado, cada aproximação controlada.
E quando o ataque acontece, é definitivo. Sua mordida está entre as mais fortes do reino animal, capaz de perfurar crânios e até cascos. Uma técnica rara entre felinos, que elimina a presa de forma rápida e eficiente. Mas o que realmente diferencia a onça no Pantanal é sua relação com a água. Ao contrário de muitos grandes predadores, ela não evita rios ou áreas alagadas. Pelo contrário, ela nada com facilidade, cruza canais e utiliza o ambiente aquático como parte do seu território de caça. Capivaras, veados, jacarés, poucos animais estão fora do seu alcance. A presença da onça vai além da força. Ela regula populações, influencia o comportamento de outras espécies e ajuda a manter o equilíbrio de todo o ecossistema. Mas, mesmo no topo da cadeia alimentar, sua sobrevivência não está garantida. A perda de habitat e os conflitos com atividades humanas continuam sendo ameaças reais. O Pantanal concentra a maior população de onças pintadas do mundo. Se esse território desaparecer, a espécie perde seu último grande reduto. Ainda assim, enquanto houver território e presas, ela permanece, dominando as margens, observando, esperando, e é justamente na água, onde a onça também caça, que outro predador mantém sua própria forma de domínio, o jacaré do Pantanal. Perfeitamente adaptado ao ambiente aquático, ele é um caçador de paciência. Permanece submerso, com apenas os olhos e as narinas expostos, acompanhando tudo ao redor sem ser notado. Quando a oportunidade surge, o ataque é rápido. Peixes, aves, pequenos mamíferos, qualquer descuido pode ser o suficiente. Durante a cheia, esses animais se dispersam por uma área imensa, mas quando a água recua, o cenário muda. Lagoas diminuem, canais se estreitam e a vida se concentra. É nesse período que os jacarés se tornam ainda mais visíveis. Mas assim como a onça, o jacaré não é apenas um predador. Ele desempenha um papel essencial no equilíbrio do ambiente, controlando populações e contribuindo para a dinâmica das águas. E mesmo sendo um dos símbolos mais marcantes do Pantanal, ele também depende diretamente desse ciclo. Em períodos extremos de seca, quando a água desaparece quase por completo, alguns recorrem a uma estratégia surpreendente. Enterram-se na lama, reduzem o metabolismo e esperam dias, às vezes semanas, até que a água retorne e o ciclo recomece. Porque no Pantanal sobreviver não é apenas caçar ou fugir, é saber quando agir e quando esperar. E à medida que a água define onde a vida se concentra, outros animais começam a surgir nessas mesmas margens. Alguns em grupos, sem pressa, aproveitando cada espaço que o ambiente oferece. À medida que a água recua, as margens se tornam pontos de encontro, locais onde diferentes espécies se cruzam diariamente, e entre elas, algumas das mais tranquilas e ao mesmo tempo mais importantes desse ecossistema: as capivaras. A capivara é o maior roedor do mundo, e no Pantanal ela está em todo lugar. Distribuídas em grupos, elas ocupam as bordas da água com uma calma quase constante. Alimentam-se de gramíneas, plantas aquáticas e tudo o que cresce nesses ambientes úmidos. São herbívoras, sociais e altamente adaptáveis, mas essa aparente simplicidade esconde um papel essencial. Ao se alimentarem, ajudam a moldar a vegetação. Ao circular entre terra e água, influenciam o solo e, principalmente, sustentam parte da cadeia alimentar, sendo uma das presas mais frequentes de grandes predadores, inclusive da própria onça pintada. A água, para elas, é mais do que um recurso.
é refúgio. Com pés parcialmente palmados, nadam com facilidade e podem permanecer submersas por vários minutos, desaparecendo sempre que percebem qualquer ameaça. E enquanto as capivaras dominam as margens mais abertas, outro grande herbívoro prefere os caminhos sombreados entre a mata e a água. A anta, o maior mamífero terrestre da América do Sul. Apesar do porte imponente, ela se desloca com leveza pela floresta, utilizando trilhas que ela mesma cria ao longo do tempo, caminhos que outros animais também passam a seguir. É herbívora e tem apetite constante, frutos, folhas, brotos aquáticos. Ela consome uma grande variedade de vegetação e, ao fazer isso, dispersa sementes por todo o território que percorre. Ela é, literalmente, uma jardineira da floresta. A água também faz parte da sua rotina. Nada com facilidade, mergulha para se refrescar e encontra no ambiente aquático um refúgio contra o calor e contra predadores. Tímida por natureza, prefere o amanhecer e o entardecer para se movimentar, mas sua presença, mesmo discreta, deixa marcas no solo, na vegetação, no equilíbrio do ecossistema. Longe da água, nos campos abertos onde o solo guarda segredos sob cada palmo de terra, uma silhueta inconfundível avança em passos lentos e deliberados. O tamanduá-bandeira. Com seu focinho alongado, garras poderosas e pelagem que lembra uma bandeira ao vento, ele é um dos mamíferos mais singulares das Américas. Sua missão é subterrânea, no solo, na vegetação, no equilíbrio do ecossistema. Com as garras abre cupinzeiros e formigueiros com força surpreendente. Com a língua, que pode atingir mais de 60 centímetros, captura milhares de insetos por dia em movimentos rápidos e precisos. Sua anatomia é uma solução perfeita para um nicho que poucos animais ocupam. Solitário e de hábitos principalmente noturnos, ele percorre longas distâncias em busca de alimento, moldando o solo e controlando populações de insetos por onde passa. Um papel silencioso, mas essencial. E enquanto algumas espécies ocupam o nível do solo e da água, outras exploram um território completamente diferente. Nas copas das árvores, onde o cenário muda por completo, o movimento é constante. Curioso, atento e extremamente inteligente, o macaco-prego transforma a floresta em um espaço de exploração contínua. Alimenta-se de frutos, sementes, pequenos invertebrados e até ovos, adaptando sua dieta conforme a disponibilidade. Mas o que realmente o diferencia é sua capacidade de aprender. Utiliza galhos, pedras e outros elementos do ambiente como ferramentas, resolve problemas e observa o comportamento de outros indivíduos para aprimorar suas próprias estratégias. Nada aqui é aleatório. É um tipo de inteligência que revela um outro nível de interação com o ambiente. E mais acima, onde a vegetação se torna ainda mais densa e a visibilidade diminui, o Pantanal ganha uma nova voz, grave, profunda, impossível de ignorar. Esse é o bujo, também conhecido como macaco-guariba. Mesmo sem ser visto, sua presença é anunciada a quilômetros de distância. Um chamado que atravessa a floresta, marcando território e mantendo o grupo conectado. Diferente do macaco-prego, o búgio economiza energia. Move-se menos, alimenta-se principalmente de folhas, flores e frutos, adotando um ritmo mais lento,
mas igualmente eficiente. Sua força não está na agilidade, está no som. Um som que define o início e o fim do dia, preenchendo o silêncio das matas e lembrando que, mesmo onde a visão não alcança, a vida continua intensa. E é dessas alturas que, de repente, o olhar é puxado para o céu. Algo se aproxima, chamando a atenção não pelo som, mas pela presença. Cruzando o céu aberto e contrastando com o verde da vegetação, a arara azul domina a paisagem com elegância. Ela é uma das imagens mais icônicas do Pantanal. Geralmente vista em pares, ela voa com força e precisão, emitindo vocalizações que ecoam pela paisagem. Laços duradouros marcam sua vida. Casais permanecem juntos por anos, muitas vezes por toda a vida. Mas sua importância vai além da beleza. A arara azul depende diretamente de frutos de palmeiras para se alimentar. Ao fazer isso, transporta e dispersa sementes, contribuindo para a regeneração da floresta. Ela não apenas vive no Pantanal, ajuda a sustentá-lo. E dividindo esse mesmo céu, uma presença ainda mais imponente se anuncia de longe. Quando o Pantanal quer se apresentar, ele ergue o tuiuiu, a maior ave capaz de voar no Brasil, e o símbolo oficial do Pantanal. Com quase 1,5 metros de altura, pescoço vermelho e negro contrastando com o branco das asas, ele é impossível de ignorar. Quando abre as asas para decolar, o Pantanal parece parar por um instante. Vive em pares e constrói ninhos monumentais no topo das árvores mais altas, estruturas que podem pesar centenas de quilos e ser reutilizadas por anos. Na beira dos rios e nas lagoas rasas, ele caça com paciência. Peixes, anfíbios, répteis pequenos, tudo passa pelo seu longo bico com precisão. Mas o tuiuiu é mais do que uma ave majestosa. Ele é um símbolo de resistência, de um ecossistema que, apesar das pressões, ainda sustenta a vida em escala extraordinária. Onde o tuiuiu voa, o Pantanal ainda respira. E dividindo esse mesmo espaço, outra ave chama a atenção. Não pelas cores intensas, mas por uma forma inconfundível: o tucano. Seu grande bico, à primeira vista exagerado, é na verdade uma ferramenta precisa. Leve e funcional, permite alcançar frutos em galhos finos e manipular alimentos com eficiência. Frutas compõem a maior parte de sua dieta, mas não são exclusivas. O tucano também se alimenta de pequenos animais e ovos, participando ativamente da dinâmica alimentar. E assim como a arara, desempenha um papel silencioso e essencial. Ao consumir frutos e se deslocar pela floresta, espalha sementes e contribui para a continuidade da vegetação. De volta às margens da água, onde o reflexo do céu se confunde com a superfície calma dos rios, uma figura branca e imóvel se destaca: a garça branca. Com seu porte elegante e paciência quase meditativa, ela domina a arte da espera. Permanece parada por longos minutos até que o momento certo chegue. E quando chega, o bico mergulha com precisão cirúrgica. Peixes, anfíbios, insetos aquáticos. Tudo o que o ambiente oferece, ela aproveita. Mas sua presença vai além da caça. Onde há garças, há água limpa e vida abundante. Elas funcionam como um indicador silencioso da saúde do ecossistema. No Pantanal, elas estão em todo lugar. E mesmo sendo tão comuns, nunca passam despercebidas. De volta ao solo, longe das copas e próximo à vegetação mais densa, o movimento é constante. Com o corpo esguio e a cauda erguida e anelada, servindo como sinalizador para o restante do grupo, o coati é talvez o mamífero mais inquieto do Pantanal.
Seu focinho flexível detecta o que está escondido sob camadas de folhiço. Frutos enterrados, insetos, pequenos vertebrados. E quando o chão não oferece mais nada, ele sobe, escalando árvores com a mesma facilidade com que vasculha o solo. A vida em grupo amplia suas chances. Mais olhos atentos, mais eficiência na busca por alimento, mais proteção contra predadores. Tudo aqui é estratégia. E seguindo mais uma vez em direção à água, onde o Pantanal reflete sua própria essência, surge um dos animais mais sociais de todo esse sistema, a ariranha. Diferente de predadores solitários, as ariranhas vivem em grupos familiares, caçam juntas, se comunicam constantemente e coordenam seus movimentos com precisão. Na água são rápidas, fora dela são vigilantes. Peixes são sua principal fonte de alimento, mas sua capacidade vai além. Poucos animais aquáticos escapam quando o grupo está em ação. Mas mesmo com toda essa eficiência, sua sobrevivência depende diretamente da qualidade do ambiente. Águas limpas, margens preservadas, abundância de vida. Sem isso, o equilíbrio se rompe. E no Pantanal, tudo está conectado. A água molda a terra define caminhos e os animais se adaptam, cada um à sua maneira. O Pantanal não é estático, nunca foi. A cheia reorganiza, a seca revela, e entre esses dois extremos, cada animal encontrou sua forma de existir, precisa, adaptada, integrada a um sistema que funciona há muito mais tempo do que qualquer intervenção humana. Cada espécie ocupa seu espaço, cumpre seu papel, depende das outras, mesmo quando isso não é visível. O equilíbrio aqui não é frágil, é dinâmico, e é exatamente essa dinâmica que transforma o Pantanal em um dos ecossistemas mais ricos e impressionantes do planeta. Se você curtiu essa jornada pelo coração selvagem da América do Sul, deixa o like para apoiar o canal e se inscreve para continuar explorando alguns dos lugares mais incríveis da Terra. Até o próximo vídeo.